elementais. Eles possuem asas, lindas inclusive, Cidade das Tormentas, e eles viram sereias. Chique. O mercenário, né? Que são grandes estudiosos da arte da guerra, os mercenários se orgulham de dominar as técnicas da luta com adagas e de combate corpo a corpo. Muitos também são mestres em enganar seus oponentes com truques de camuflagem e se tornam mortíferos ao utilizarem suas habilidades contra os inimigos. Eles priorizam sua velocidade e agilidade nos confrontos, por isso preferem trajar armaduras leves que não atrapalhem sua mobilidade. Uma de suas características mais impressionantes é a aptidão em encontrar pontos fracos do adversário. Este dom natural possibilita um aumento considerável nos seus acertos críticos. Eles manipulam também os elementos da natureza com perfeição e conhecem os ingredientes necessários para criar poderosos venenos. Os mercenários sempre utilizam essas e outras artimanhas para obter vantagens durante os embates, como, por exemplo, roubar a energia do inimigo para recuperar sua própria vida conforme atacam. Chique. Então, eu acho que tem um pensamento de PVP e PVE, né? PVP é player versus player. PVE é player versus environment, que aí entra monstros e etc. Eu acho que é uma classe muito pouco aproveitada para o PVE e muito aproveitada para o PVP. Mas agora que tem o Andarilho, que meio que me parece counterar essa classe, não sei se é tão interessante assim jogar de mercenário. Claro que tem outras classes que eu acho que no embate de PVP seria incrível de usar um mercenário. Mas não sei se o foco do jogo hoje é PVP, né? Então não consigo dizer sobre. É uma classe interessante, mas não acho que é a mais interessante pelo que a gente já viu até agora. Espiritualista é um dano mágico. Tamanho é o controle dos espiritualistas sobre este universo invisível, que eles são capazes de revidar o ataque sofrido com o poder de seu espírito, seja paralisando o oponente ou devolvendo a habilidade desferida. Estes seres conseguem muitas vantagens por manipular as ações do adversário, além de suas capacidades de combater essa classe. Não, volta. Além de suas capacidades de combate, essa classe representa um papel fundamental dentro do grupo, oferecendo suporte aos companheiros e proporcionando diferentes bonificações. Se eu não me engano, é a segunda classe com maior dano mágico do jogo, se eu não estiver errado. E tem muito dano em área, o que é bem legal. Essa coisa de revidar é interessante e não é ao mesmo tempo, porque na época que eu joguei com esse personagem, eu lembro que não era grandes coisas não, esse refletir, não era grandes coisas não. Por fim, a classe Bardo, que é um dano mágico também. É a primeira classe que tem 2 mágicos. Conhecido como grandes artistas e trovadores, os bardos carregam o arquétipo do artista aventureiro, mas vão muito além disso. Eles comandam os poderes impiedosos do oceano, manipulando sua energia como com uma maestria impressionante. Com feitiços de ataque devastadores que chegam como rajadas devastadoras, eles também possuem a habilidade de evitar danos fatais com elegância e precisão. Também desempenham um papel essencial no apoio do grupo, sendo capazes de curar aliados e restaurar a energia de suas demons. Isso aqui é bem roubado, viu? Garantindo que todos permaneçam de pé, mesmo nas batalhas mais intensas. Eu achei a classe interessante, e isso de, tipo, proteger de dano crítico é bizarro. Tipo, significa que acho que é muito difícil hoje de dar HK em alguém, porque o jogo já tá num endgame absurdo. Mas pensar que, não só o HK, mas pensar que durante uma luta de clã, esse bicho aí vai conseguir não deixar que alguém morra, é assustador. Agora vamos para os guardiões. Guardião. O número de almas no mundo mortal cresceu rapidamente devido aos anos de guerra. As divindades, então, enviaram emissários para avaliar as almas. As almas bondosas tiveram permissão para descansar em paz, enquanto as almas malignas tiveram que passar pela purificação. Após 500 anos, o número de almas malignas estava aumentando. Para combatê-las, as divindades despertaram as almas bondosas, concedendo-lhe poderes mágicos e abrindo seus terceiros olhos. Essas almas ficaram conhecidas como guardiões. Pipas, como montaria voadora, chique, e cidade de Telos. Arcano. Os arcanos representam a linha de frente do exército dos guardiões, dotados de uma perícia admirável quando portam espadas. Estes campeões de Pangu aumentaram de maneira significativa suas habilidades de luta devido a necessidades constantes de proteger seus santuários subterrâneos. Estes combatentes são disciplinados e taticamente brilhantes, pois dedicaram a vida inteira ao combate e às estratégias de guerra. Arcanos são bastante versáteis. Girl. Em alguns caminhos mágicos ofensivos, podem encantar suas armas para desferir dano elemental e aumentar sua base de ataque, ou brandir sua longa espada That's hot.
para liberar uma devastadora onda de choque capaz de ferir os inimigos a longa distância. Girl. Eles podem mudar sua pose de combate para realizar movimentos especiais exclusivos para cada uma delas. É um tanque que dá muito dano e que também tanca. Eu acho que deve ser o terror de qualquer classe física. Quando eu jogava com a minha feiticeira lá em 1930, eu tinha um pouquinho de medo, não vou mentir não, porque, se eu não me engano, ele tem uma habilidade esquisita que ele vira uma sombra e voa um monte de bicho de espada em você, que aquilo te matava, dependendo do jeito que te pegava. Então sempre que eu vi um arcano eu já ficava assim, meu Deus, lá vem. Não sei se ele é isso tudo hoje em dia, mas é uma classe interessante. Uma classe interessante. Ceifador. Hum, bonitinho. Disse que à noite, nas montanhas, sombras escuras espreitam. São almas remanescentes, marcadas por uma maldição de sangue, que vivem na sombra, caçando o mal e dissipando o ressentimento. O ceifador é um pedaço da alma que assumiu a forma humana. Nasce em sentimentos e emoções, mas carrega consigo um poder imenso que pode levá-lo à loucura. Somente uma forte força de vontade o ajuda a coexistir com a essência sanguinária oculta em seu interior. Essa classe é solitária, escondendo-se nas sombras, aperfeiçoando a arte de matar para combater o mal. Segurando uma foice em cada mão, tá? Vantagens. O ceifador possui alto poder e excelentes habilidades para perseguir e controlar inimigos, que o torna mortal no campo de batalha. Desvantagens. Gerenciar esta classe requer atenção e experiência, já que o gasto constante de vida para fortalecer os ataques aumenta o risco de erros. Olha, isso aqui é muito interessante, porque é meio que viver no limite. Gosto disso. Gosto disso. Místico. Os místicos são devotos da terra e da natureza, canalizam um fluxo de vida que vaga entre a flora e sabem como manipular essa energia para favorecer seus companheiros na guerra contra as forças malignas de Pangu. Seu papel nos confrontos é de oferecer suporte aos integrantes do grupo, no qual está inserido. Eles realizam ataques mágicos à distância, podem restaurar a vida dos amigos e possuem a habilidade de desfazer os encantamentos lançados pelos adversários. Sua habilidade mais surpreendente, contudo, é a capacidade de invocar temporariamente criaturas elementais e de outros planos para ajudá-lo no combate. Eu já joguei bastante de místico também. É uma classe gostosa de jogar, é uma classe complexa porque tem muita coisa pra você fazer, mas é legal. Hum, é legal. Mas será que eu quero voltar a jogar numa coisa que eu já conheço? Será que eu não deveria tentar alguma coisa nova? Hum, Vamos pros sombrios. Os ceifadores costumam ser filhos da criança divina. Pera, volta lá. Os ceifadores costumavam ser filhos da criança divina. Mas quando seu criador foi derrubado, eles receberam vidas mortais para durarem mais do que ele. Então, o ceifador que criou o sombrio? O sombrio é derivado do ceifador? Mas eles. Mas a rebelião dos prisioneiros malignos fez com que o reino de Garou ficasse em desordem. Vendo isso, Kangyan, a criança divina, transformou-se em um dragão dourado e sacrificou sua vida para destruir os prisioneiros. E com suas últimas forças, a criança divina libertou os ceifadores de suas obrigações e os enviou para Perfect World. Seus descendentes, os sombrios, vieram para Perfect World em um navio voador e se estabeleceram em uma ilha inexplorada do Nordeste, ampliando seu navio rumo à cidade de Névoa Sombria. Eles protegem o Perfect World de dentro das sombras e apenas recentemente vieram à luz para combater abertamente os espectros e pesadelos. A cidade da névoa sombria, voam em esferas voadoras e existe uma forma sombria para amplificar o dano deles. É estranho porque, tipo, pra mim elas tinham que estar associadas à mesma raça. Não sei também. É porque, tipo, cruzou o que com o que pra sair isso, entendeu? Foi ceifador com o quê? Ou simplesmente existe ceifadores específicos que viraram sombrios. Entende? Tá estranho. Achei esquisito. Bom, retalhador. Os retalhadores são uma classe voltada para o combate corpo a corpo que usa sabres como armas e armaduras leves para proteção. A classe conta com habilidades muito rápidas que podem ser combinadas em sequência, formando uma espécie de dança de combos, aumentando ainda mais seu dano. Outros poderes especiais dos retalhadores é a capacidade de copiar algumas habilidades de outras classes quando elas estiverem próximas. Hum. Vantagens: alto dano físico individual e em grupo. Grande variedade das habilidades de ataque. Desvantagens: poucos buffs para auxiliar os companheiros, personagem que exige um nível maior de habilidade. É uma classe mais individualista também. Vai ter ali seu dano, mas
Não vi nada uau, sabe, que me chamasse a atenção. Tormentador. Os Tormentadores são uma classe com ataques mágicos à distância que usa foices como armas e armaduras arcanas para proteção. As habilidades dessa classe são focadas em ataques mágicos com grandes áreas de efeito, concentrados em gelo e trovão, que representam os elementos água e metal. Essa classe conta com uma mecânica única que permite conjurar suas habilidades e movimentar ao mesmo tempo, sem que seja preciso ficar parado no mesmo lugar, como acontece com as outras classes arcanas. Além disso, elas podem criar um clone de si mesmos para lutar ao seu lado, auxiliando-os em combate. Vantagens: pode se movimentar conjurando magias, isso aqui é luxo, viu? Alto dano em combate em grupo, alto nível de flexibilidade em batalhas. Desvantagens: baixa defesa física, poucos buffs para auxiliar os companheiros. Se eu não me engano, eu acho que essa classe aqui é a classe que tem mais habilidades de dano em área. É bem interessante. E o dano dessa classe também é bem alto. Os sombrios estão precisando de alguma coisa nova. Acho que realmente, entre as raças, essa é a mais fraca. Tipo, hum. Então, vamos começar agora.